Antes de nós, como nós vamos nos comportar? Essa é a grande questão, né? Isso. Como você se comporta mediante as batalhas, mediante as guerras que estão na sua frente? Eu lhe digo uma coisa: se você está sozinho nessa batalha, você vai perder. Não tem como você vencer. O outro lado é muito forte. Agora, se você tem um grande comandante, nosso Senhor Jesus Salvador, nosso grande comandante, você irá vencer. Amém. Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, Ele te dará a vitória. Mas você tem que ter um compromisso com Ele. Não adianta só querer conhecê-lo simplesmente, mas não viver com Ele. Então nós temos que alicerçar-nos com Cristo Jesus. Então, como nós falamos aqui, né? E Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque quando passa um problema, já vem outro, não é isso? Acaba um problema, já vem outro, acaba um problema, o mundo é ruim. O mundo que nós estamos vivendo está acabando. Já? O mundo, ele geme e chora a cada dia. Todos aqui têm suas lutas, seus problemas. Muitas pessoas, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, que nós estamos orando, estão tirando a própria vida, estão se drogando, se prostituindo. É verdade. Lares que estão sendo destruídos, É né? verdade. É o mundo que nós estamos vivendo. É só ligar a televisão que você vai ver o que está acontecendo, né? Só tragédia. Então as pessoas estão meio ali perdidas, mas não precisamos ficar perdidos. Jesus Cristo foi bem claro: eu sou o caminho, A verdade é a vida. eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém. Nós temos um Deus que é o caminho, Ele vai nos trazer orientação. Ele é a verdade, a gente não vai andar no erro. Ele é vida, irmãos. Não podemos, irmãos, viver sem Cristo Jesus. As pessoas hoje que estão vivendo sem Cristo Jesus, na verdade, não estão vivendo. Então, vamos erguer os nossos olhos para o alto, crer no nosso Senhor Jesus Cristo, viver uma vida de oração. Hoje eu quero fazer um pouco diferente, né? Eu sempre começo aqui com o livro Atos dos Apóstolos, capítulo, qual capítulo? 4:31. Vamos fazer um pouquinho diferente. Mediante tudo isso que nós ouvimos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, né? Deixe sua Bíblia aberta no livro de João 14. Isso, João 14. Antes de a gente ir para o tema, nós vamos lá para o livro de João 14. Deixa a Bíblia aberta lá no livro. Bíblia na mão, Jesus no coração, João 14. Deixa a Bíblia aberta ali em João 14. Agora nós vamos orar, porque neste exato momento nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer uma breve oração. Ela conseguiu ver? João 14, acho que não. João 14. Deixa sua Bíblia aberta no livro de João 14. Conseguiu? Não. É pequena ali da passagem. É muito pequena. Pegar ali as irmãs, abrir ali na Bíblia. Aqui. João 14, tá bom? Podemos orar? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse exato momento nós estamos abrindo a tua palavra. Nós louvamos o seu santo nome. Nós oramos ao Senhor. Até então nós falamos com o Senhor. E até então somos ouvidos. Agora, nesse momento que nós abrimos a tua palavra, é o Senhor que fala conosco. Amém. É o Senhor que se dirige até nós nesse momento, trazendo todas as orientações e instruções. Fala aos nossos corações nesse momento, pois são bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. João 14, versículo 1 diz assim, ó: não se turbe o quê? O que é um coração turbado? Um Angustiado. coração triste, né? É um coração triste. É um coração que está em angústia. É um coração que está com medo. É um coração que está desesperado. É um coração que está partido, amedrontado. Não é isso? Jesus está falando o contrário. Não se turbe o vosso coração. Mas como que nós não podemos, como que nós vamos andar com o coração não turbado? É simples. Aqui é a orientação. Crede em Deus. E crede também o quê? Crede também em mim. Amém. A solução está aí. Crede. O que é crer? É só acreditar? Não. É viver uma vida de comunhão com Ele.
Não é só você acreditar que Deus existe. A Bíblia fala que os demônios, eles acreditam e tremem. É verdade. Nosso caso não é esse. Nosso caso não é acreditar e tremer. Nosso caso é andar em intimidade com o Senhor. Quando Deus está falando assim, não se turbe o vosso coração, Ele está dizendo assim, tenha comunhão comigo, me conheçam, se relacione comigo. Aí o seu coração não vai estar turbado, não vai estar amedrontado. Medo é uma coisa que não tem que nos pertencer, irmãos. Ah, eu tenho medo. Como assim você tem medo? Como você tem medo? Me mostre uma passagem na Bíblia aonde Deus ele orienta você a ter medo. Uma vez, um versículo. Diga aí, um versículo. As pessoas falam, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de separação, eu tenho medo da doença, eu tenho medo... Você não tem que ter nada, isso não te pertence. No livro de Isaías diz ao contrário, versículo capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo. Amém. Glória a Deus. Não te sombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te ajudo, te fortaleço, te sustento com a minha vista fiel. Amém. Como acreditar nisso? Só se tiver relacionamento. Se não tiver relacionamento, você não acredita, você vai tremer. Você vai pensar sempre na derrota. Você vai pensar sempre, então tem que se relacionar, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo, vocês têm que viver, vocês, eu, cada um de vocês, tem que viver uma vida de relacionamento comigo. Não adianta viver um relacionamento superficial, senão vocês não vão me conhecer. É isso que Deus ele quer para nós hoje. Como o Marcelo falou, as dificuldades, as lutas e as dores. O mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um mundo de muitas dores. Deus ele aproveita as oportunidades para chamar a sua atenção. Ele não cria uma desgraça na sua vida para que você possa buscá-lo. Não, ele não faz isso. Ele só permite a situação para que você possa enxergá-lo. Então, hoje, não é diferente. Nós estamos passando por lutas, mas como não andar com o coração turbado? Quando você tem uma vida de comunhão com Ele. Amém. Quando você vai na sua casa, abre a porta do seu quarto, fecha e busca o Pai que se encontra em secreto. Não é isso a orientação? Quando forem os horários, entra no teu quarto, fecha a porta, busca o Pai que se encontra em secreto, e o Pai que se encontra em secreto vai fazer o quê? Ele vai te recompensar. Buscar-me-eis e achareis. Quando me buscares, eu trouxe o vosso coração. Amém. O grande problema hoje, irmão, é falta de relacionamento com Deus. É por isso que tem todo esse temor, todo esse medo, todo esse terror. Porque as dificuldades estão aí. Mas o que você está fazendo? Qual é o primeiro passo que você está dando? Só tremendo de medo ou buscando aquele que pode vencer as suas lutas? Busca aquele que pode vencer as suas lutas. E Deus te recompensará. Amém. O tema de hoje entrou aí, Marcelo? Eu estou. Então, como o Marcelo está colocando aí, vamos dar continuidade. Marcelo, Alex, quando Oi. você se relaciona, você passa a conhecer Sim. esse Deus, né? Sim, verdade. Ele sabe que ele tem todo o poder para poder te ajudar. Sim. Ele é o todo-poderoso. Ele pode vencer todas as batalhas que você tem na vida. Sempre, irmão, sempre. As guerras, elas estão aí. Você não vai, enquanto você continuar nesse mundo aqui, você não vai sair dessas lutas, dessas guerras. Mas quais são as armas que você está usando? E uma guerra hoje, que tem acontecido aí fora, por exemplo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tipo de armas eles usam? A nação que tem as armas mais potentes, na concepção de guerras aí fora, é a que vence, sim ou não? Sim. São países de guerra. Mas nessa guerra espiritual, aonde o inimigo adentra na casa, o inimigo ele adentra em muitas casas, irmãos. Como impedir que o inimigo ele venha entrar na sua casa? Através da oração. Através da oração. Quem você vai convidar? Jesus Cristo. Jesus. A única coisa que faz Satanás tremer, irmãos, é Cristo Jesus. Amém. Então, quando você convida Deus a fazer parte da sua vida, da sua casa, você lembra do carcereiro lá de Atos capítulo 16? Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Jesus, o apóstolo Paulo em Silas fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome Amém? de Jesus. Amém. Como esse crer? É simplesmente acreditar? Não,
Não. Relacionar-se com Ele. Irmãos, sabe o que nós queremos hoje? Conseguiu, irmão Sérgio? Isso aqui fica uma lição para cada um de nós. Nós queremos, muitas das vezes, ou todas as vezes, a bênção, mas não queremos um compromisso com quem? Com o dono da bênção. Não tem como acontecer. Eu quero a bênção, mas não quero ter um compromisso com o dono da bênção. Deus, ele está mais disposto a derramar as bênçãos dele do que nós estamos dispostos a pedir. Mas como é que Deus, ele derrama as bênçãos dele? As bênçãos de Deus são sobre uma condição. Estão ensinando aí que as bênçãos de Deus são condições, não tem como. Você precisa se alicerçar, precisa ser orientado pelo Espírito Santo. Amém. É isso que Deus, ele quer, o compromisso de cada um de nós. Amém. E Deus, ele vai restaurar, né, a nossa vida. Qual é o casamento que Deus, ele não pode restaurar, irmã? Verdade. Qual é o casamento que ele não pode restaurar? Ele é o criador do casamento. Verdade. Foi ele que constituiu o casamento. O lar. Quando você encontra um lar dividido, está faltando Jesus Cristo ali. Verdade. Sim ou não? Sim. Sim. Ele instituiu o casamento. Ele fala que nós somos a noiva. E ele é o quê? O noivo. Entendeu? Busque meu reino e a minha justiça. Todas as Em coisas primeiro lugar, e todas as coisas que você necessita, vos será acrescentado. você será acrescentado. Amém. O que vocês estão necessitados hoje? Eu estou necessitado de uma cura. Ele pode curar. Amém. Eu estou necessitado da restauração do meu lar. Ele pode restaurar. Amém. Mas busque o meu reino, busque a minha justiça. Me coloque em primeiro lugar e você verá. Amém. É isso. As coisas de Deus não são difíceis, mas Deus, ele quer um compromisso real. Vamos lá. Talvez em outro momento, né? Sim. Vamos falar sobre casamento, né? É bom, né? Vai ter um Verdade. momento, né, que vamos falar sobre isso, né? Porque está acontecendo, a senhora não está sozinha, irmão. O que eu tenho é orientado pessoas. É só colocar em prática. A prática, você conhece Jesus, coloca em prática, a restauração vem. Amém. É Verdade. só colocar em prática. E não demora para vir, mas é só colocar. O grande problema é que nós não queremos colocar o quê? Em prática. Mas vamos lá. Nós estamos trabalhando às quarta-feiras com o livro Revezamento Verdadeiro. A maior necessidade da igreja. Qual é a maior necessidade da igreja? Qual é a maior necessidade da igreja de Bento Ribeiro? Batismo. É recurso financeiro, é dinheiro? Não. Não, não é dinheiro, é mais o quê? Qual é a maior necessidade da igreja de Bento Ribeiro? É mais pessoas aqui na igreja? Não. É mais estratégias para a pregação do Evangelho? Não. É mais o quê? Não é nada. A maior necessidade da igreja é reavivamento. Antes de qualquer reforma, seja de saúde, seja de qualquer coisa, a primeira coisa vem o quê? Reavivamento. Se não vier reavivamento, tudo é legalismo. Verdade. Tudo isso aí não serve. Tem que vir o quê? Reavivamento. E para algo ser reavivado, é sinal que está o quê? É, quase morto. Né? Morto, né? Quase morto, né? Então a situação é séria da igreja, não é? Verdade. A situação das nossas igrejas é muito séria, porque a maior necessidade da igreja é reavivamento. Então, se a maior necessidade da igreja é reavivamento, é sinal então que a igreja não está indo muito bem. Verdade. É ou não é? Mas não é o fim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Amém. Por que tem que abrir a porta, Alex? Para que ele possa entrar. Agora, Ele é um cavaleiro. ele é um né? cavaleiro. Quem sai invadindo, É o também inimigo. com a sua permissão, mas sai invadindo, porque nem Deus, nem o diabo pode te forçar nada, você tem livre-arbítrio, mas o inimigo, ele sabe como é que é o seu eu, e o nosso eu é sempre voltado para o bem ou para o mal? Para o mal. Para o mal. Mas Jesus Cristo, ele bate a porta. Amém. Jesus Cristo, ele não pode restaurar nenhum lar, nenhum casamento, nenhuma família, se a pessoa não Permitir. permitir. Porque muitos lares, muitas das vidas de muitos cristãos precisam de reavivamento, porque estão Verdade. mortos. A igreja também precisa o quê? De reavivamento. Mas, irmão Alex, nós somos a igreja adventista, espalhada nesse mundo inteiro. Nós estamos em 220 países. Amém. É bom, mas está faltando algo. Verdade. O reavivamento. A verdadeira reforma, né? A maior necessidade da igreja
Eu não vou começar aqui do começo, porque nós já estudamos algumas coisas aqui na última quarta-feira, lembra? Verdade. Nós vamos começar aqui, ó. Conexão com Cristo. Suposta. Ou verdadeira. Você tem conexão com Deus? Sim. Você tem conexão com Cristo? Tem que ter conexão. Se a conexão for verdadeira, ela vai aguentar. Se a conexão que você tem com Cristo é uma conexão fraca, ela não vai suportar. Você lembra que eu falei? Que tem pessoas que têm 3 tipos de fé, lembram disso? É verdade. A fé é o quê? De palha. Fé de palha, quando bate fogo, faz o quê? Acabou. Não resiste nada. A fé de madeira resiste um pouquinho o fogo. Está ali queimando, mas está resistindo, mas depois vira o quê? Carvão. Verdade. E a fé de ouro. Quanto mais fogo se coloca no ouro, como é que ele fica? Mais puro, né? Mais puro, mais purificado. É isso que Deus ele quer. Uma fé genuína, uma conexão genuína. É isso que ele quer. Mas todo mundo na igreja não tem essa conexão genuína? Não, irmãos. Infelizmente não. Deveria, né? Nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Que isso, moleque? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, irmãos. Antes de dar continuidade aqui. Mateus capítulo 7. Acompanhe comigo aqui. Ajuda, ajuda. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 16. Vamos começar a partir do versículo 16. Vou esperar as irmãs ali acharem. E depois a gente vai ler, tá bom? Mateus o quê? Mateus capítulo 7, 16. a partir do versículo 16. Irmã Fátima Vela, que lá, eu acho que ela não achou, não. Ajude aí nossos visitantes, Amém. para que todo mundo possa assistir. Bom? Obrigada. 7, 16. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Pelos seus frutos, o quê? Conhecer. Os conhecereis. Você conhece a pessoa através dos seus frutos. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Você já colheu uvas dos espinheiros? Não, você colhe uva da onde? Da videira. Da figueira. Da figueira não, da videira. Videira, né? Isso, figueira é figo. Aí a senhora vai ter um problema aí. Colhe-se as uvas, aqui, colhe-se porventura uvas dos espinheiros? Não. Verdade. Ou figo dos abrolhos? Não, irmãos, muito, bem menos. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Produz bons frutos, porém a árvore má dá o quê? Frutos maus. Frutos maus. O que está querendo dizer aqui? Aqui está falando da vida cristã. Da vida cristã, da vida de comunhão com o Senhor. Se você é uma pessoa, e preste atenção numa coisa, irmãos. De você não sai nada de bom. Verdade. De você e de mim não sai nada de bom. Nada. Entendeu? Não tem como. Você não consegue produzir coisas boas. Quem coloca as coisas boas em você é quem? Deus. É Deus. O Espírito Santo. Amém. Então, aqui, pelos seus frutos, se os frutos que dá, se você é uma árvore boa, é porque o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração e você vai produzir o quê? Bons frutos. Mas se você é uma árvore má, os seus frutos é do seu eu, somente do seu coração, do seu eu, os seus frutos serão o quê? Frutos egoístas, frutos maus. Então, assim, toda árvore boa ou toda árvore cheia do Espírito Santo produz bons frutos. Porém, a árvore má, a árvore cheia do eu, produz o quê? Frutos maus. Aqui continua. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Por que não pode a árvore boa produzir frutos maus? Porque esse fruto da árvore boa é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai colocar frutos ruins no seu coração. E aqui também diz, nem a árvore má produz frutos o quê? Bons. Quando é mau, é mau. Quando está sempre no seu eu, será sempre frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é o quê? É cortada e lançada onde? No fogo. Que fogo é esse?
Fogo eterno, a morte eterna não serve. Ainda nós temos oportunidade de ser árvores boas. Amém. Deus está intercedendo e a porta da graça está aberta ainda. Mas chegará um momento que não teremos mais oportunidade. E a árvore que for uma árvore má, a pessoa que for uma pessoa má vai ser cortada e vai ser jogada no fogo. E aqui diz no versículo 21, nem todo, como eu falei para vocês, que não era eu que estava falando, né, mas tem a Bíblia, nem todo que diz o quê? Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Amém. Não adianta estar na igreja e dizer Senhor, 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 Senhor. Todo mundo aqui parece que é cristão. Eu não conheço a vida de cada um de vocês. Mas Deus, Ele conhece, sim ou não? Sim. E o inimigo também. Sim. O inimigo também conhece. Entendeu? Ele fica de longe, mas conhece como é a sua vida, como é a minha vida. Será que a nossa vida, ela é uma vida que tem mostrado que Deus está sobre a nossa vida? Não adianta estar aqui, irmãos, pregar bonito, falar bonito, ler a Bíblia, e lá fora dar um péssimo exemplo. Verdade. Não adianta se encher de conhecimento doutrinário, isso, aquilo, ser restrito, vegano, vegetariano, isso é um montão de coisa, e estar aqui cantando, louvando e orar durante 4, 5 horas na igreja. Irmão, se não der um testemunho bom lá fora, isso não significa nada. Nós vamos ver aqui que isso não significa nada, tem que ser um fruto bom. Um bom testemunho fala mais do que 1000 mensagens, 1000 pregações. Verdade. Tem que dar exemplo. Aqui continua. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? O que é isso? Pregando o Evangelho? Nós não pregamos o Evangelho, nós não ensinamos as pessoas sobre Cristo. Essas pessoas estão dizendo isso. Elas continuam dizendo o seguinte, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha aí, chegou um período até que essas pessoas foram até usadas por Deus. Foram usadas por Deus, mas no meio do caminho se perdeu. Aqui me lembra muito de Judas. Judas saiu em parceria com outro discípulo. Foi dado o poder para eles. E eles pregaram o Evangelho. Foram, está escrito na Bíblia. Pregaram o Evangelho. Fizeram milagres. Fizeram milagres. Mas depois Judas fez o quê? Traiu Jesus. A mesma coisa, irmãos. Essas pessoas aqui andaram no caminho do Senhor, mas em certo momento se desviaram. Senhor, não fizemos isso, não fizemos... vocês fizeram. Falaram bem, fizeram. Mas seu coração se encheu de orgulho. Então elas falam, não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Verdade. O Senhor não vai dar nem confiança. Então eu direi explicitamente, Nunca vos conheci. nunca vos conheci. Apartai-vos. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Não é duro isso, irmãos? Triste, né? É triste ou não é? Essas pessoas, irmãos, elas estão na igreja. Pelos seus frutos, Conhecer. você conhece. Não adianta. Não tem como. Não tem como esconder o fruto. Quando você olha para um pé de manga no final do ano, tem como esconder as mangas dali? Não. Se esconde as mangas no tronco, escondido ali? Não, está ali, irmãos. Visível, né? É ali. As mangas estão ali. Teve uma vez que nós fizemos uma cesta de café da manhã, entregamos para o vizinho. Chegamos lá no dia do sábado, no Ministério da Mulher, entregou lá para a vizinha lá, e o esposo dela aqui, uma cesta de café da manhã. Nós estamos muito felizes pelas suas atitudes. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram um pé de manga que dava para a igreja. Foi a melhor coisa que eles fizeram foi cortar aquele pé de manga. Porque era um pé de manga miserável, irmãos. Ou pé de manga ruim. Só sujava tudo, e manga podre no pé. Não prestava. É triste, né? É o pé de manga ruim, irmãos. Não se fazia um suco cheio de bicho. Já no pé ali já tinha bicho lá dentro da manga. Triste. Árvore má. Árvore ruim. Eu falei, Senhor, é verdade mesmo. É o que está na Bíblia, né? É. Nós ficamos felizes que ele cortou aquilo ali. Sei. Não servia para nada. Produzia mal Nem para feito. fazer suco servia aquela manga. É. Só para sujar, fazer sujeira e estourar o chão. Verdade. E nós damos uma cesta de café da manhã tão felizes que nós ficamos. Porque por causa daquele pé de manga. Geralmente, se fosse o pé de manga bom, claro que não. Nunca. Mas aqui, irmão, a árvore, aqui é falado que uma pessoa que está na igreja, que conhece a palavra do Senhor, mas dá um péssimo testemunho, não serve para nada, só para ser cortado e jogado no fogo. Verdade. É para isso que servem essas pessoas, irmão.
só vão servir de combustível no lago do fogo de enxofre. Tem toda a oportunidade de hoje ser pessoas melhores. Tem mesmo. Você pode ser pessoas melhores. As pessoas ruins, irmão, elas sabem que são ruins. Você sabia disso? As pessoas que são ruins, elas sabem que são ruins. Tem o prazer de fazer a vontade. Quer ser assim. É triste. Ah, eu não sabia que isso era errado. Nunca ninguém me falou. Não, você sabe. Você sabe. Você quer ser ruim? Você quer ser ruim. É triste. Agora, os seus dias estão sendo contados. É mesmo. E aqui continua. Conexão com Cristo, suposta verdadeira. Há na igreja tanto crentes como descrentes. Existe na igreja o quê? Crentes como descrentes. Mas, irmão Alex, os descrentes não estão lá fora? Não, tem muito descrente aqui. Não acredita. Fala, mas não acredita. Prega, mas não vive. Dá aquilo que não tem. Isso aí. Como é que vai dar aquilo que não tem? Verdade. É uma farsa, é um engano. Apresenta duas classes. Em sua parábola, aqui fala, né? Cristo apresenta duas classes da sua parábola. Da videira e seus ramos. Exorta ele a seus seguidores. Permanecer em mim. E eu permanecerei quê? Em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Quem é a videira aqui nessa parábola? Cristo. Assim nem vós pode dar, né? Se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Frutos bons ou ruins? Bons. Porque sem mim, Nada nada podereis fazer. É verdade. Se permanecer com Cristo, você será bom vizinho. Amém. Você será bom esposo, você será bom marido, você será. Seu casamento vai ser uma bênção, seu lar vai ser uma bênção, Amém. vai ser um pedaço do céu. Algumas pessoas falam, mas isso não existe, não, Alex. Como é que o meu lar pode ser um pedaço do céu? Não existe. Convida Jesus a fazer parte da sua vida. Existe na minha vida, como é que ele existe na sua? Amém. Ué, é só colocar em prática, irmãos. Ter paciência, né? Ter paciência, Sabedoria. sabedoria, clamar ao Senhor. Agora, tem que ter relacionamento com Ele. Porque só ele dá força. Não é só buscar, Senhor, eu estou vindo aqui só porque o Senhor tem para me dar alguma coisa. Imagina isso. Alex, Você e buscar o antes de Senhor. Jesus, como é que era? Era tão bom assim? Oi? E quando Jesus estava fora? Como Da é minha que vida? É. Eu quase me separei, irmãos. É. A minha esposa estava determinada a se separar de mim. É. E aí? Não estava na igreja. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Nunca estava errado, irmãos. Nunca. Eu não errava nunca. Deve certinho. Né? Arrogante, prepotente, casamento acabando. Mas um dia Cristo bateu na porta do meu coração. Vai deixar eu entrar ou não? Amém. Ele falou, Senhor, vou te mostrar algumas coisas. E aí? Tudo Começou. mudou, né? Tudo mudou. Oh, glória! Porque tudo muda, irmãos. Muda. Melhor, né? Estou apresentando aqui aquilo que Cristo fez na minha vida. Se Amém. Deus tivesse aqui, ele ia falar, olha, é verdade. Vendo? Então, irmãos, isso é verdade. Cristo, ele restaura, ele muda. Eis que faço mal a todas as coisas, não é só quando a terra for restaurada. Eis que faço mal a todas as coisas na sua vida quando você aceita Jesus Cristo. Amém. A partir de hoje, Amém. desse momento. Amém. Quando você convida Cristo a fazer parte da sua vida, as coisas mudam. Quando você é ligado na videira, a videira que é Cristo Jesus, vai produzir em você bons frutos. Amém. É isso que Cristo faz na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Agora, mas eu não quero assim. Eu quero só a bênção. Não tem como. Jesus Cristo, ele não vai viver uma vida superficial com você. Quando Jesus Cristo ele está andando com uma pessoa e a pessoa, a partir daquele momento, quer viver uma vida superficial com ele se retira. Na verdade, você está convidando ele para se retirar. E naquele momento ele volta, está onde? Volta, está na porta do seu coração. E continua batendo ali. Então, essa passagem que eu acabei de ler aqui, se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Então, sem Cristo, não podemos fazer o quê? Nada. Nada. O que é nada? Nada não é nada. Sem mim, você não pode fazer nada. Não adianta. Não adianta ter riqueza, não adianta ter fortuna, não adianta ter bom emprego. Não adianta que não vai ser feliz, irmãos. Esses megas homens ricos, empresários, quando eles botam a cabeça no travesseiro, irmão, toma de remédio. É verdade. Porque com toda a fortuna que eles têm, não conseguem sentir paz. Cristo ele fala, eis que eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Amém. Não como o mundo vos dá. Verdade. É Cristo que faz isso. Então. Amém. Cristo é tudo em nossa vida, irmãos. Amém, Senhor.
Vamos lá, vamos continuar. Aqueles são muitas vezes sujeitos à podadeira de Deus para que possam produzir mais frutos. Estes, como ramos murchos, estão para ser cortados da videira. Irmãos, tem que existir a poda, né? O que é a poda aqui? São as provações. Através das provações, você cresce, sim ou não? Sim. Deus ele precisa podar, né? Eu tenho um filho que trabalha com isso. Eu sou péssimo em podar as coisas. Eu podei lá um pé de acerola, misericórdia. Agora ele está vivendo. Eu não posso podar nada. O meu filho já trabalha com isso. Ele fala, pai, não coloca a mão nisso aí, não, você vai estragar a planta. Tem toda uma estratégia. Né? Tem mesmo, né? Tem ou não tem toda uma estratégia? Tem. Então eu estou aprendendo aos poucos, irmão. Amém. Até podei um pé de Marcelo tem a mão boa. pé de amora, agora está ficando bonito. Tá Estou aprendendo ficando, aos né? poucos. Amém. Então, Cristo, irmãos, ele é expert em podar. Quando ele poda, dói um pouco? Dói. A planta sente? Sente. Mas é necessário para que ela possa produzir o quê? Mais frutos. Então, as provações é para que você possa produzir mais frutos. Provação é uma coisa, né? Tem pessoas que colhem aquilo que plantam. Tem que saber distinguir. O que é provar? Você não criou nada de ruim, né? Está sendo provado. Quando você planta as coisas ruins, você vai colher o quê? Coisas ruins. Isso tem a ver com a poda. Mas aqui está dizendo sobre podar. E se você está andando nos caminhos do Senhor, você vai me responder, só pensa, puxa vida, estou andando. Faz as coisas certas. Ele vai podar, vai doer, vai machucar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai produzir o quê? Mais frutos. Mais frutos. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Tempo toda alegria, o apóstolo Tiago fala isso, né? Tempo toda alegria, ao passar o quê? Quem gosta de passar por provações e tribulações? Levanta a mão. Dói, cara. Quem gosta de passar por isso, irmão? Ninguém. Mas é necessário passar, sim ou não? Para que possamos crescer. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo ruim, igreja. É um mundo difícil. Mas Deus nos deu, como o Marcelo falou, ó, a Bíblia Sagrada. Mano, isso aqui é poderoso demais. Amém. Nós não temos ideia. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, sim, a gente está enxergando com olhos normais, um olho natural. Mas se os nossos olhos espirituais fossem abertos, isso aqui está sempre pegando fogo. Isso aqui é uma chama. Um fogo está assim, ó. É verdade, irmão. Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é o fogo puro. Sabe, mas você está pegando fogo o tempo todo? Sim. Isso aqui é a palavra poderosa de Deus, irmãos. Amém. É tudo que o diabo não quer que você examine, é isso aqui, ó. Verdade. Examinai o quê? As Porque escrituras. julgai tem nelas o quê? A vida eterna. A vida eterna. Amém. Você tem que examinar isso aqui. Ah, irmão Alex, aqui tem problema para filhos e pais? Tem. Aqui tem a orientação para filhos e pais. Para marido e esposa? Tem. Para o trabalho? Tem tudo. Isso aqui é muito completo. Se existe algo perfeito nesse planeta, é a Bíblia Sagrada, irmãos. Verdade. É lâmpada. Isso aqui é tocha pura. A minha está até emendada aqui, né? Porque Amém. ela vai se arrebentando toda, né? É. Está na hora de trocar. É difícil trocar de Bíblia, porque está tudo Marcado. marcado, né? É bom que está sendo manuseada, né, Então, Alex? é verdade. Então, irmãos, leiam a palavra. Verdade. Tenha prática, um manual de salvação. Então, aqui, irmãos, ele precisa. Nós estamos terminando já. É o assunto tão bom que dá vontade de a gente ir embora, né? Verdade. A grande diferença entre uma suposta união e uma união verdadeira com Cristo pela fé. Então, tem a suposta união. O que é uma suposta união? É uma suposta união. Parece que é união, mas não é. E tem a união que é o quê? Verdadeira. Pela fé, né? O professar crer na verdade põe pessoas na igreja. Mas isso não prova que tenha união vital com a videira verdadeira. Não é porque você está na igreja, não é porque você vem sábado, não é porque você guarda sábado, não é porque você devolve o dízimo, que você pode dizer que você tem uma união verdadeira com ele, irmãos. Verdade. Sim ou não? Sim. Verdade. Nós temos que aprender com o Senhor. É pelos seus frutos. E o testemunho, irmãos, ele fala, irmãos, se tem uma coisa que fala em alto e bom som, é o testemunho. As pessoas estão te observando, você sabia disso? As pessoas estão te observando.
Teve até um amigo meu, um líder de igreja, falou, rapaz, irmão Alex, uma irmã lá de igreja lá, saiu no braço com a vizinha. Eu falei, meu Deus do céu. Pega o nome da igreja e quebra. Verdade. Depois ela pediu desculpa. O que ela deu o exemplo ali, como é que pode sair no braço? Irmão? Não pode. Não pode. Leandro, A rua inteira, né? O que Rua vai inteira. falar, né? irmãos, nós precisamos ser mais semelhantes a Cristo. Amém. As pessoas avançaram em cima de Cristo, qual foi a atitude de Cristo? Não revidar. Não revidou. Revidou? Não. Ele não é revidado. Cristo nunca é revidado. Estou dizendo que a pessoa vai agredir você. Você vai se separar, você nem entra nisso. Se a pessoa te xingar, você dá as costas. Uma vez eu falei isso à minha mãe, o seu pai, na época, né, me xinga. Mas, mãe, presta atenção. O que está te xingando? A senhora é? Não, acabou. Fecha o ouvido. É isso aí. É simples. Pronto. Acabou. Quando um não quer, Dois não brigam. dois não briga. É simples. É isso mesmo. Mas muitas das vezes, irmão, eu tenho que falar mais alto. E a vontade de colocar para fora. Eu nunca vi dentro de uma discussão uma pessoa parar assim, é verdade, eu estou errado, me perdoa. Acontece isso numa discussão? Nunca. Nunca que vai acontecer isso. Cada um está defendendo o seu lado. Então temos que ter muito cuidado. Pequis, mas isso não prova que tenha uma união vital com a videira verdadeira. É nos dado uma regra pela qual pode ser distinguido o verdadeiro discípulo. Dentro daqueles que alegam seguir a Cristo, mas ele não tem fé. Aqueles que produzem fruto, estes são infrutíferos. Estão produzindo um tipo de fruto, mas não é aquele fruto que Deus deseja. Aquele pé de manga que foi cortado, produzir fruto. Olha, rapaz, que fruto bonito. Mas quando você chegava perto para pegar uma manga daquele pé, não prestava, era podre. Então, assim, parecia que dava bons frutos, mas não dava bons frutos. As fibras dos ramos são quase idênticas às da videira. Olha só. Você lembra do joio e do trigo? Parecidos, né? Se eu pegar um joio aqui e lhe der um trigo, falar, você mostra para mim aqui qual é o joio e o trigo. Vocês não vão saber distinguir. Verdade. Tem uma técnica. Qual é a técnica? Quem sabe da técnica? Não sabe não a técnica? Isso, Marcelo. Pega na mão e esfarela o joio. O que ele tem? Só palha. Só palha. Pega o trigo, esfarela. Tem trigo. É os frutos, é a sementezinha. Tem que dar ali para ser trigo. Tem que produzir. Senão é joio, é palha, cresce junto. É a mesma coisa. As fibras dos ramos quase idênticas da videira, mas não é. Infelizmente, irmãos, Satanás tem enganado muitas pessoas. Quantas pessoas hoje estão, não, eu estou em pé e não está cuidando para que não caia, né? Tem pessoas que pensam que estão em pé, mas já caíram há muito tempo. A comunicação da vida, força e frutificação do tronco para os ramos, é constante e sem o quê? Obstáculos. A raiz envia seu alimento através dos ramos. Tal é a verdadeira relação do cristão para com Cristo. Permanece em Cristo e nele obtém sua Nutrição. Amém. Qual é a nutrição que você está precisando hoje? Diga para mim. Aliás, diga para Cristo. Qual é a nutrição que você está precisando? Eu estou precisando da nutrição para o meu relacionamento com meus filhos. Cristo. Eu estou precisando da nutrição do meu relacionamento com a minha esposa. Cristo. Eu estou precisando da nutrição para o meu relacionamento com o meu marido. Cristo. Com o meu vizinho. Cristo. No meu trabalho. Cristo. É botar ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não existe, irmão, uma mágica, uma fábula, nem segredo. É claro como água. Mas o diabo, ele tenta escurecer isso através do quê? Da nossa vontade. Eu quero um Cristo que ande como eu quero andar e me aceite do meu jeito. Quando que isso vai acontecer? Nunca. Eu demorei a entender isso, irmãos. Não, Alex, não é do seu jeito. É do meu jeito. E do meu jeito tem que ser assim. Foi duro para mim? Foi. Mas eu confiei. Amém. E não me arrependo nem um pouco, irmãos. Amém. É a mesma coisa. Qual é a nutrição? É a sua saúde? Confie em Deus. Peça ao Senhor. E o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, o Deus que cura todas as feridas, sara todas as doenças. Amém. O grande problema hoje, irmão, é a falta de comunhão com Ele, a falta de fé que temos.
Nossos joelhos deveriam se dobrar mais na nossa casa e interceder mais, buscar mais o Senhor. Muitas das vezes não estamos fazendo isso. Verdade. Chegamos no final, né? Semana que vem eu estou aqui ainda? Tá, em Tá? nome de Jesus. Porque faz uma semana que eu não venho, né, Já Marcelo? ficou de folga 2 vezes. Já fiquei de folga, né? Então, semana que vem, olha só, você está convidado. O que nós vamos falar? Vamos falar de uma fé pessoal. O que é uma fé pessoal? Você sabe o que é uma fé pessoal? Nós vamos aprender um pouquinho o que é uma fé pessoal. Irmãos, nós temos hoje motivo de sobra para sair daqui com a cabeça erguida. Amém. Porque eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Falou no meu coração, irmãos. Amém. Exatamente. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você ainda mais. Amém. Isso aqui foi só uma parte. Dê continuidade. Permita que Ele trabalhe no seu coração. Permita que Ele conforte o seu coração, te dê instrução, orientação. Você está vivendo um campo de batalha. Eu sempre falo isso, irmão. Os casais que eu converso, oriento. O inferno vai fazer tudo para te destruir. E destrói. Não tem como. Tem que colocar em prática as orientações do Senhor. Se não colocar em prática, não adianta, irmãos. Não adianta. Uma vez uma pessoa me ligou, era bem cedo, no dia de semana, segunda-feira, bem cedo. Desesperada a pessoa. Por favor, irmão Alex, me ajude. Eu destruí o meu casamento, o meu lar. Olha. Irmãos, foi um problema. O negócio era pior do que eu imaginava. Mas Deus ali visitou essa família. Irmão. Amém. Eu falei, é só vocês colocarem em prática. Tem uma orientação, Bíblia Sagrada. Se colocar em prática, vocês vencem esse mal. Glória a Deus. É só isso. Não tem mistério. Verdade. Deus, Ele salva, Ele restaura. Lá, relacionamento, casamento, restaura, irmãos. Porque isso aqui é poderoso demais, é só colocar em prática. Ah, mas isso é contra as minhas vontades. Então não vai poder te ajudar. Porque o inferno vai trabalhar a favor da sua vontade. Deus, Ele vai trabalhar contra a sua o quê? Vontade. É a porta o quê? Estreita. Então Deus, ele restaura tudo, irmãos. Amém. Ele restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, restaurou o meu lar, restaurou tudo. Amém. Não estou dizendo que eu não tenho um problema. Com a minha esposa, não mais. Amém. Amém. Não temos problema. Não discutimos. Nós não brigamos. Nós nos entendemos. Nós temos algum ponto que não concordamos, sentamos, conversamos. Não chegamos no denominador, nós oramos. Amém. É assim. Pronto. Não é assim que a Bíblia fala? Então assim que tem que ser. Amém. E quem vai trazer a orientação? O Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Nós todos, em nome de Diana, Jesus. que Deus nos abençoe. Fala quarta-feira que vem, estaremos aqui. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. A tua palavra nos diz hoje, se não estivermos ligados na videira, nós vamos produzir bons frutos, Pai. Verdade. Ó Senhor, nos ajude em nome de Jesus Cristo. O Senhor deseja que nós vamos fazer uma coisa, nosso eu quer fazer outra. Verdade. Não tem como, Senhor. Ou nós nos entregamos inteiramente aos teus braços, sem reservas, então vamos ser derrotados, Pai. Verdade. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Assim seja, Senhor. Nos dê a tua paz, Pai. Acalma nossos corações mediante as Acalma, lutas, Senhor. provações, dificuldades. Por favor, Santo Deus. Que possamos buscar a sua face. Hoje o Senhor falou só um pouquinho conosco aqui, mas o Senhor quer falar sempre aos nossos corações. Verdade. Que possamos permitir isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me Quando vocês me buscarem. buscarem de todo o coração, com sinceridade, eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir o clamor de vocês. Amém. Eu vou sarar a terra de vocês, a vida de vocês. Verdade. Senhor, nos ajuda a entender isso. Por favor. Nos batiza nessa noite com o Teu Espírito Santo, Pai. Encha-nos com a tua presença, Senhor. Nos caminhe, Pai. Nos oriente nos passos que temos que dar. E qualquer decisão que vamos tomar a partir de hoje, que primeiramente possamos orar, Senhor, e saber qual é a Tua resposta, Pai. Por favor. Nos ajude. Nos acompanhe agora para o nosso lar, na companhia dos seus santos anjos. Por favor. Nós são bênçãos que pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para Para todos todos sempre. sempre.
Amém. Amém, Senhor. Então, todos uma ótima noite na presença de Jesus.